José Luís Oliveira da Silva, muito obrigado por conversar aqui connosco um bocadinho no âmbito da nossa AgroGlobal News, para passar um bocadinho em revista o setor dos vinhos. José Luís é um operador de reconhecida dimensão e capacidade, não só a nível da sua capacidade de produção, mas exportadora também, e pode-nos dar uma visão global do setor e também em concreto da sua empresa. José Luís, pode-nos contar um bocadinho do que é que se passa hoje na tua organização? Como é que te adaptaste a esta situação, ao nível funcional? Portanto, a minha empresa, fomos aprendendo com a experiência e a prática de outras empresas do setor e não só, fomos adequando a nossa especificidade e na parte agrícola, que é uma parte importante para nós, nas 5 regiões onde operamos, Algarve, Verdes, Douro, Alenquer, no Alentejo é um pouco diferente porque é em articulação com um parceiro local, mas nesta parte agrícola, portanto, continuámos a plantação de vinha, fizemos uma plantação de vinha em março, cerca de 12 hectares, em Alenquer, e continuámos, enfim, todos os trabalhos que a atividade agrícola exige, respeitando o ciclo da cultura e das estações do ano e das várias operações culturais. Está a correr bem no campo? Está a correr bem. O mês de abril, o problema da água e da mão de obra, o da água está resolvido com a chuva que tem caído em março e abril, em princípio, pelo menos não está tão grave como estava há 3 meses atrás. Isto, sobretudo, no Algarve era crítica a situação, mas mesmo nas outras regiões do país penso que foi importante. Agora começa a ser um bocadinho água a mais para a questão de tratamentos que são precisos fazer nesta fase já em que as vinhas já estão a arrebentar e a começar a crescer. Portanto, alguma pressão do milho, não? Hoje em dia há de norte a sul e em algumas regiões com menos experiência disso pode ser perigoso. E com este contexto de pandemia também pode de alguma forma e as consequências económicas que daí advêm pode de alguma forma refriar alguns tratamentos, porque é uma tentação perigosa, porque senão chega-se ao verão e a vindima é um desastre. Temos que assegurar que a vindima, portanto, vai ser uma vindima correta. O potencial da vindima aparentemente parece uma vindima normal, nem muito excessiva nem curta, portanto, quando se pode ver nesta fase do ano. E, portanto, estamos a assegurar as operações culturais necessárias para aí, portanto, a adequar algum equipamento, a fazer algum investimento que seria mais se tivéssemos algum apoio, que neste momento não existem quaisquer programas de apoio à compra de equipamento agrícola, portanto, e talvez fizesse sentido lançar qualquer coisa desse tipo, designadamente com alguma retroatividade para as despesas que forem sendo feitas, entretanto. As pessoas estão sempre à espera que venha um programa, vão adiando as despesas e depois não se faz. E era importante nesse setor não parar, não é? Então, quer dizer, Casa Santos Lima era ao nível operacional, vinhas, engarrafamento. Engarrafamento, está bem. Investimento, as coisas continuam. Continuam. Com determinação e sem entraves de maior. Está tudo operacional. Quer ao nível do tempo, quer ao nível do engarrafamento, quer ao nível do investimento. Certo, temos cerca de 15 pessoas, 15%, aliás, 15% do conjunto dos colaboradores, seja a parte administrativa, a energia, campo, agricultura, portanto, e engarrafamento e armazenagem em casa, portanto, ou em teletrabalho, ou tomar conta dos filhos, mas mesmo assim não reduzimos a atividade. Portanto, a nível da atividade comercial, o mês de março, o março de 2020 foi o mês mais forte sempre em termos de vendas, o que é sintomático, e o mês de abril está no mesmo caminho. Portanto, a maior parte dos países onde exportamos, cerca de 50%, a maior parte está com um consumo de vinho mais elevado que o habitual. Temos conseguido corresponder. As dificuldades
são mais de origem logística, têm que ver com contentores indisponíveis, com problemas nos portos portugueses, precisamente no Porto de Lisboa, onde apesar de estarmos em estado de emergência, continuam a surgir problemas, continuam a manifestar-se os problemas laborais, algumas greves ou enfim, movimentos semelhantes que acabam por sobrecarregar os outros portos, e alguns portos depois são solidários, não aceitam, enfim. Tudo isto, tenho mercadorias, contentores que carregaram no princípio de abril e hoje, dia 21, ainda não saíram de Lisboa, quer dizer, não faz sentido. Isso é que não é aceitável numa altura destas, não é? Mas vai acontecer. Eu tenho importador a enviarem caminhonetes, portanto, caminhões, para descarregar dos contentores, para levarem a mercadoria com todos os custos inerentes e as demoras e atrasos. Não faz sentido. Portanto, isto está a acontecer. Isso é muito bom. Então, mas, Zé Luís, o mercado externo continua com níveis de procura importantes no mercado de Santos Lima. Eu acho que o mercado externo, alguns mercados até cresceram bastante, em termos de consumo habitual. Por exemplo, Zé Luís? Os mercados nórdicos, portanto, os mercados de monopólio, Noruega, Suécia e Finlândia, onde nós temos uma presença muito forte, no conjunto destes mercados, somos destacadamente o maior produtor de vinho português. Na Finlândia, temos a marca mais vendida de todo o mundo. Na Finlândia é nossa, e estas marcas mais conhecidas são as marcas mais procuradas nestes momentos em que há uma procura de qualidade de preço, de valor, no fundo. Não é a altura para fazerem grandes experiências nem inovações. O consumidor defende-se consumir aquilo que habitualmente já joga no seguro. Isso é espetacular, seres a marca mais vendida num país da Europa. Na Finlândia é. Extraordinário. É verdade. Aliás, na Finlândia, nos vinhos tintos, temos para aí, hoje em dia, 8% da cota do mercado. Nós vendemos mais que muitos países sozinhos, no seu conjunto. Isso é espetacular. Mas, enfim, são circunstâncias. Claro. Isto não dura sempre. Isto é como ser campeão no futebol, não ser campeão todos os anos. Muito menos quando o campeonato está fechado. O nosso não fechou ainda. E os finlandeses têm consumos per capita interessantes? Tem, de alguma forma, fugido das bebidas brancas, que eram um bocadinho características do mercado, e mais para o vinho. E pronto, nestes países o grande consumo, e agora mais do que nunca, é o bag-in-box. São bag-in-box de 3 litros, que nestes países nórdicos representam 55% do consumo total do vinho durante o ano. Portanto, ou temos bag-in-box ou vendemos, mas vendemos menos, e nós estamos com este tipo de embalagem já há muitos anos, que aliás foi, enquanto não era conhecido em Portugal, começámos com isto justamente a corresponder a um pedido da Noruega na altura, e ganhámos uma expertise na área que hoje em dia nos é útil. Embora hoje em dia o bag-in-box já não seja só exclusivo de países nórdicos, desde os Estados Unidos ao Extremo Oriente, incluindo em Portugal, onde já é muito importante. Por falar em Estados Unidos, como é que está esse mercado? Os Estados Unidos, apesar da crise agora do Covid, é já há algum tempo o nosso maior mercado, tanto quanto as estatísticas nos permitem concluir, estamos no topo dos apostadores de vinho portugueses para os Estados Unidos, e está a crescer muitíssimo bem. E o problema aqui hoje em dia é fazer o rateio. Beneficiando inclusivamente de um tratamento diferenciado do vinho português relativamente a vinhos de outros países da Europa. É verdade. Portanto, daí, felizmente o vinho português, tal como o italiano, não foi incluído nas sanções que oneraram com taxas alfandegárias adicionais os vinhos franceses, os vinhos espanhóis, e, portanto, permite uma posição mais concorrencial na prateleira. Embora a nossa posição de crescimento já vinha de trás, antes destas sanções terem entrado, ou deste agravamento
tarifário ter entrado em vigor, mas obviamente que só pode ajudar, não é? Portanto, nos Estados Unidos temos uma presença a nível nacional, através de vários importadores, dois mais destacados que os restantes, e pronto, e temos diversas marcas a correr bem. De uma forma geral. Agora, só para terminar a volta ao mundo, a Ásia também aparece. A China já retomou, já estão a fazer encomendas. Obviamente, o ano de 2019 já tem sido um ano bastante inferior ao de 2018, e obviamente que o ano de 2020 eu penso que vai ser inferior ao 2019. Mas nós temos uma presença grande também na Austrália, há muitos anos, e continua a correr bem. Na Nova Zelândia é mais pequena. O que é que nós sentimos hoje em dia também? Sentimos que as moedas que estão... Países onde a moeda está mais ligada à cotação do petróleo têm vindo a sofrer. Portanto, é o caso da Noruega, por exemplo, não é? Onde a desvalorização cambial foi brutal nos últimos 3 meses. Agora, o petróleo, o preço a que está e a tendência só se agrava. Como? É que não está. É que não está. Pronto, é que não está. Mas é dramático, portanto. E são países que apesar de terem uma economia globalmente sólida, são moedas mais fracas e, portanto, sujeitas à especulação internacional e automaticamente levam bancada. O que para eles representa o encarecimento das importações de países como o nosso, que faturamos em euros, um encarecimento brutal, não é? Mas pronto, mas à parte disso, e vamos ajustando, tentando corresponder e colaborando, abdicando aqui e ali de alguma margem, para assegurar também este período de transição se passe com mais calma. Mas, portanto, de uma forma geral, Europa, que é o nosso principal destino, Estados Unidos e os outros países em geral, o Brasil também está relativamente bem, apesar também daí haver uma desvalorização cambial fortíssima. Eu diria que se a situação se mantiver assim, e eu espero que não pior, vamos ter um ano bom. Eu acho que não tem quase margem para piorar, não é? Pois, eu acho que depois, piorar, o que é que pode acontecer? Pode haver interrupções de produção por fatores que nos são exógenos, portanto, nós temos o cuidado de nos abastecer em termos consumíveis. Nós temos a característica que nós temos é que, além de sermos multi-região, somos multimarca e, como tal, temos uma imensidade enorme de marcas. O que em termos logísticos e consumíveis implica ter estoques disto tudo. E nem sempre, e tentamos abastecer-nos antecipando um bocadinho o consumo futuro e continuamos a reabastecer-nos, mas poderá haver nesta cadeia de produção, nesta cadeia de valor, poderá haver interrupções involuntárias também de alguns dos nossos fornecedores. E, portanto, temos tido o cuidado de evitar isso. Vamos esperar que esse cenário extremo não se venha a verificar. José Luís, traçaste um quadro super completo do mercado internacional e a nível nacional. Para ti também. A nível nacional, nós ou não? Há uma quebrazinha, o que é normal, que por acaso tem vindo a ser ultrapassada, penso eu. Em termos da restauração, isso é um facto, não é? Portanto, não há nada a dizer neste campo, portanto, estão fechados, não há consumo. Um acréscimo substancial. Tem havido consumo em casa correspondente àquilo que se deixou de... Eu acho que nota-se cada vez mais, não era muito importante para nós as vendas online ou as vendas de encomendas particulares diretamente. Hoje em dia tem vindo a ganhar um peso relevante. E a nível das grandes superfícies, que apesar de tudo, no mercado nacional são o principal veículo de escoamento de vinho, tem havido uma retoma. Eu penso que passado aquele primeiro período de abastecimento dos produtos essenciais, que compreendo não incluía uma dose maciça de vinho, acho que hoje em dia que as pessoas já perceberam que os circuitos estão a funcionar, não vai haver, digamos, rupturas de estoque dos principais produtos, estão no fundo a aproveitar o maior tempo que têm em casa para ir vendo mais vinho. E nota-se isso, portanto,
a ideia é essa e, portanto, agora nota-se de facto uma procura mais acentuada, uma alteração de padrões de consumo para vinhos com preço mais acessível. Portanto, isto já tinha acontecido na crise anterior, portanto, este trading down de procurarem valor em preços mais razoáveis, que é uma área onde nós estamos relativamente confortáveis, fruto da experiência que nós temos no mercado de exportação, onde concorremos com países de todo o mundo em todos os mercados, e onde, para poder ser competitivo, temos que, além de oferecer qualidade, temos que oferecer bons preços. Ok, Zé Luís, é ótimo saber que a Casa Santos Lima continua a funcionar dessa maneira. O setor do vinho tem no nosso país uma importância enorme. É dos poucos produtos em que produzimos o que consumimos e exportamos. É verdade. Que isso tem que merecer por parte de atenções especiais, como é que a gente consegue manter essa pujança desse setor, como é que a gente pode arranjar maneira de facilitar a vida. Desde logo falaste aí numa situação difícil de aceitar, evidentemente são problemas laborais, não cabem aqui discutir, mas é difícil de aceitar que haja dificuldades de exportar por questões logísticas. E não será só com o vinho, porque nos portos eles não selecionam os contentores que têm vinho e nos põem para trás, dá a ideia que é genérico. Mas, para além dessa situação, vês outras medidas, aquelas simples, daquelas execuíveis, que se possam aproveitar esta onda, que é necessário preservar o funcionamento das empresas de todas as maneiras que se possa fazer para ajudar as empresas que exportam, que abastecem o mercado nacional? Tudo que seja apoios ao investimento, não é? Penso eu. Portanto, garantir que o regime fiscal de apoio ao investimento abrange sem exclusão as empresas do setor, nomeadamente na sua vertente de transformação do produto. Eventualmente, este ano, eu pensei que as pessoas não estão a pensar muito em investimento, estão a pensar mais em sobrevivência, mas eu penso que é importante, além da digamos, da manutenção da atividade no dia-a-dia, que é aquilo que mais preocupa e a urgência é maior aí, penso que é importante também pensar no futuro. E pensar no futuro depois não interromper o investimento, alguns que estejam em custo e outros que podiam ser estimulados se houver medidas de apoio fiscal nesse sentido. E apoios durante a natureza, geralmente subsídios, e parcialmente a fundo perdido, etc. Como tem havido. Antecipação de programas, portanto, utilização em pleno dos programas do 2020, porque existem verbas. Vai havendo esforços nesse sentido. Nota-se que há esforços. Eu espero que sim. Há muito projeto aprovado que não foi desbloqueado porque a comunicação que chegava ao proponente era: o seu projeto tem viabilidade, está aprovado, mas não há dotação financeira. Eu acho que seria a altura ótima para projetos que já foram analisados e foi verificada a viabilidade dos mesmos, para os relançar, caso os proponentes ainda estejam nessa disposição, porque são situações que já foram estudadas, analisadas, algumas estarão prontas para arrancar e podiam dar, digamos aqui, um empurrão ao setor. Agora, acho que há que preparar com urgência a próxima vindima, quer queiramos, quer não. Isto não é como uma fábrica de têxtil ou de sapatos, onde se interrompe a produção e retoma-se passado 2 meses. Aqui não, aqui a agricultura é contínua, é um fluxo contínuo, as estações vão se sucedendo e digamos, as duas vão estar maduras no verão, como é habitual todos os anos. Portanto, vamos ter que fazer vindimas. Portanto, nós até já reforçamos a capacidade de vindimar com mais uma máquina vamos acrescentar ao nosso estoque de máquinas para a próxima vindima, reforçar também a capacidade de armazenagem, porque é muito possível que com este intervalo ou esta quebra de vendas que se verifica no setor, porque a situação que nós refletimos na Casa Santos Lima, tenho consciência, por aquilo que falo com amigos e colegas do setor, que não é comum a todas as empresas do setor. E, portanto, há empresas que
de facto não estão a escoar os seus vinhos e, portanto, têm da vinha granel a maior percentagem do que gostariam de ter nesta altura do ano. Correm o risco de chegar, portanto, ao verão e não ter espaço para armazenar. E isso é o problema, porque há que evitar que as uvas sejam vendidas a preços que não justificam e que haja um aproveitamento de uma circunstância que deve ser tudo menos para prejudicar quem está neste setor. Não é? Portanto, acho que a questão da armazenagem é uma questão que tem que ser vista. Se calhar, depois, diz. E se calhar apoiada. Apoiar. Por exemplo, a Comissão dos Vinhos Verdes, e muito bem, consultou há 2 dias os agentes da região, dizendo que está a recuperar instalações com depósitos epoxisalas de uma adega disponível, que é para justamente, antecipadamente, ir resolvendo esta questão para que não haja necessidade de vendas em condições menos interessantes para os produtores, não é? Portanto, eu penso que há capacidade não utilizada no país, se calhar precisa de alguma intervenção, já não há organismos reguladores, como era no passado, a Junta Nacional do Vinho, o Instituto do Vinho, até uma dada fase, portanto, isto passa-se por vinho e passar-se-á com outros produtos agrícolas, desde os frutos vermelhos à fruta, aos cereais, enfim. Portanto, haverá que assegurar a armazenagem em condições corretas, digamos, e sem prejudicar os agricultores, não é? Okay. José Luís, não resisto a mudar um bocadinho de tema, aproveitando a tua experiência em outras áreas de atividade, nomeadamente na área da banca. Há muitas empresas em dificuldades que vão sair muito magoadas desta crise, não há dúvida de esperar nenhuma. Tudo o que é ligado ao turismo, tudo o que é ligado a um sem número de atividades. Fala-se muito em ajudas de governo, ajuda dos bancos, que é para mim uma situação que me parece estranha, porque eu acho que os bancos têm em si um problema. Não sei se eles precisam de ajuda ou se terão capacidade para ajudar, porque provavelmente terão que lidar com muito incumprimento de empresas que involuntariamente... Isso é inevitável, é inevitável. Como é que tu vês estas duas situações? Que cuidados deve haver por parte do apoio às empresas, que terá que ser intermediado pela banca, não é? E em que medida é que a banca também pode desempenhar aqui algum papel relevante que não seja apenas salvar a sua situação? Eu acho que a banca tem vindo a recuperar de uma situação bastante difícil, não é? E tem-no vindo a fazer de forma muito profissional e sólida. E, de facto, era a pior altura para todos, mas também, sobretudo, para a banca, esta situação que apareceu. A banca pode prestar um apoio às empresas, não esquecendo que a banca tem que pensar, em primeiro lugar, que também tem que sobreviver. Que a banca presta um serviço ao país e esperamos, e é importante preservar a sustentabilidade e a solvabilidade do sistema bancário. Portanto, há excesso de liquidez, sabemos que sim, mas essa liquidez são depósitos que não têm sido convertidos em crédito porque as condições da procura de crédito também não têm sido imensas na economia. Portanto, não é agora, porque o país está todo a precisar de liquidez, que a banca vai despejar a liquidez que não é sua, que é dos depositantes, no país, porque não é essa a função. A banca não tem uma função benemérita, tem uma função de prestar um serviço, não é? Portanto, e é importante que subsista e que saia desta crise, não digo tão sólido como entrou, porque isso é quase impossível, porque há de facto, como tu dizes bem, um conjunto de muitas pequenas operações, de muitas pequenas empresas, realmente na área do turismo e da restauração, que muito provavelmente não vão ter, digamos, futuro, não é? E como tal, vão deixar umas penas pelo caminho. Mas é importante que
a banca assegure este papel de intermediário entre os apoios estatais, sejam eles europeus ou nacionais, digamos, e os utilizadores finais, que são as empresas, independentemente da sua dimensão. Acho que era importante. Não se pode pedir à banca para ser, digamos, o Pai Natal, digamos, e que vai resolver esta. A banca tem uma função intermediária. Nem tem capacidade para isso, provavelmente. Mas mesmo que tivesse, não é a sua função, quer dizer, não. Portanto, eu penso que a banca pode e deve assegurar este papel, sempre numa lógica de análise de risco e pensando que o dinheiro que está a emprestar é dinheiro de todos nós, depositantes, que não queremos vê-lo perdido. Portanto, e não queremos também que seja pela via de crédito mal dado que amanhã os contribuintes sejam chamados a participar em outros resgates. Basicamente, eu penso que a banca está a assegurar um serviço que é importante e acho que nesta missão de distribuir os fundos que vierem a ser disponibilizados, e espero-se que sejam muitos, eu penso que há uma preocupação que devia ser assegurada. É que as empresas que vierem a beneficiar de apoios, quaisquer que eles sejam, deviam privilegiar, e isso devia ser quase controlado, que esses fundos são utilizados para pagar a fornecedores, a pessoal e também, eventualmente, compromissos bancários pré-existentes e impostos pré-existentes. Os que não forem, digamos, dilatados ou postos tipados em função de moratórios. Mas, portanto, para evitar que haja a tentação, porque vai haver, de alguns empresários, sabendo que é o último apoio que vão ter, porque a empresa vai fechar a seguir, no fundo, se auto-indemnizarem e auto-atribuindo-se a verba que vão buscar à banca a título desta vaga solidariedade que está a gerar. Portanto, infelizmente, sabemos como é que foi, tanto um período semelhante a este, onde a economia caiu bastante em 75, 76, e de facto cria-se uma esponja que de alguma forma perdoa todas as falências e insucessos empresariais, mas que os empresários dessas empresas que não agravem o problema que já existe e buscar apoios agora que devem ser destinados para a manutenção e para a continuação do sistema económico produtivo. Dessas próprias empresas, aí é que deve ser canalizado o esforço. Exatamente. Por isso, quase que haver um controle de fundo é importante que estes apoios, por um lado, fossem, de alguma forma, salvaguardassem alguma distribuição regional, para não ser first come, first serve e serem só algumas empresas a beneficiar disto, também alguma distribuição setorial, enfim, sem querer ser demasiado orientador, mas e cá à partida, pelo menos em teoria, houvesse uma moldura que protegesse regiões e setores. E por outro lado, no caso da banca... E as condições da própria empresa, ao fim e ao cabo, também, e a sua... Tu me disseste que os spreads devem ser generosos em termos do cliente, estou de acordo, não é a altura para a banca estar a fazer grandes lucros à conta da situação, estamos de acordo. Não é? Agora, há um serviço para pagar, ordenados que têm que pagar aos seus colaboradores e há, sobretudo, uma margem que têm que ter até para fazer face aos incumprimentos que vão ter numa porcentagem dos seus créditos e, portanto, eu penso que não se pode pedir à banca aquilo que a banca não deve dar, que é distribuir dinheiro sem critério e sem controle. José Luís, depois de ouvir a tua visão clara e determinada sobre a tua atividade e não só, a gente sente quase que um pouco a obrigação de fazer um pouco mais em todas as nossas vidas. É isso que eu sinto quando falo contigo. Depois de falar contigo, sinto que tenho que fazer um bocadinho mais e... Não se preocupe. Nós somos 200 e tal pessoas e eu hoje em dia trabalho mais a partir de casa e quem está a segurar isto na frente acaba por não ser eu lá. Ok, exatamente. Mas também provavelmente criaste uma equipa capaz e com condições e por isso tens aí... Tenho uma equipa
sem equipes de qualidade e de excelência é impossível. Não é? O setor é muito heterogéneo. O setor tem tem pequenas empresas em grande quantidade e empresas de maior dimensão. Aliás, não é só aqui. Nos Estados Unidos é igual. A maior parte dos setores da vinha tem uma grande concentração que assegura a maior parte das vendas. Depois tem uma proliferação de pequenas empresas que estão muito dependentes do comércio local, da restauração local. E isso é grave. Grave para quem tem esse setor fechado hoje em dia. E nem todas as empresas têm essa componente exportadora que tem em Casa Santos Lima. É um facto. Portanto, eu fui apanhado numa época onde já tinha esta... Eu tive a sorte de ter que ir para a exportação na altura em que não era fácil vender vinhos de Extremadura, como se chamava então, em Portugal. E, portanto, hoje em dia, acabo por ter já uma rede criada, uma história, um percurso nessa área, que muitas empresas começaram mais tarde e que já não tiveram a mesma facilidade do que eu, porque, pronto, já lá estava. José Luís, não falámos numa coisa que se fala muito, que é o comércio online. É execuível pô-lo em prática, quer dizer, a relação custo-benefício para entregar 3 garrafas, 4 garrafas? Eu acho que, pronto, 3 garrafas, 4 garrafas, tem dúvidas, pronto. O custo online tem que ser suportado pelo cliente final, porque no nosso caso a margem com que vendemos não permite estar a pagar viagens. Uma coisa é eu vender um contentor em que, portanto, há uma diluição dos custos de transporte, outra coisa é vender 2 caixas. Portanto, felizmente há sistemas de entrega razoáveis, com preços razoáveis, e as pessoas compreendem isso. No fundo é o que poupam pelo tempo de saírem de casa, ou quando nós pedimos comida à mercearia para nos fazer a casa hoje em dia, também sabemos que os preços são diferentes do Continente ou do Pingo Doce, não é? Portanto, mas pagamos a diferença porque nos poupa a deslocação, poupa-nos o incómodo, o risco, se quiseres. Portanto, o risco, principalmente o risco. Neste momento é muito valorizado, não é? E quer queiramos, quer não, hoje em dia, estando mais tempo em casa, não se gasta dinheiro tanto noutras coisas, não é? E, portanto, não são esses pequenos acréscimos que desmobilizam a compra, não é? José Luís, e a nível global, o remédio aplicado é mais grave do que a doença? Não sei. Isto é... Eu acho que a doença... eu tenho medo que a doença ainda esteja para crescer, não é? Portanto, e que... Eu não sei se está mais vagas, está menos vagas, mas chega esta vaga para nos preocupar. Mas, obviamente, que também tenho esperança que a muito curto prazo apareçam remédios, medicamentos que, embora não sejam talvez totalmente eficazes, atenuem ou reduzam o risco de morte, que é, no fundo, aquilo que tem causado este pânico nas pessoas, no fundo. Esta morte que aparece silenciosamente e, de repente, quando não menos espera e sem saber aonde, apanhou-se a doença, não é? Principalmente quem está mais debilitado. Pois, porque o facto é que nós vivíamos numa população envelhecida, em Portugal, cada vez mais envelhecida. Vimos que a maior parte dos casos são em lares de idosos. Esses lares de idosos, nós sabemos que muitos deles têm condições más. Por outro lado, sabemos que a mensalidade que eles pagam é compatível com o rendimento que têm. Tudo isto, quando a população é pobre, não pode pagar lar de idosos de luxo, não é? Portanto, há aqui uma situação gravíssima que eu penso que tem que ser pensada, que é como é que vai ser a solução futura para acomodar uma população envelhecida. Pessoas que são 300 mil em lares de idosos e assim vão ser quase só 500. E sabemos que esta solução é uma solução que é uma ratoeira em termos sanitários e
em termos de outras epidemias que possam surgir. Portanto, nós vemos percentagens elevadíssimas de contaminações em lares, alguns que até nem são dos mais rudimentares, não é? Mas, e não é só em Portugal, vimos ainda, ontem ali uma notícia no Canadá, no Quebec, que os enfermeiros fugiram e deixaram lá os doentes porque se assustaram para não serem contaminados. Portanto, a população vai continuar a envelhecer e como é que vamos resolver isto? Eu penso que vai ter que ser com outras soluções. Não é, por soluções que permitam às populações envelhecidas uma qualidade de vida mais digna. De facto, as pessoas hoje em dia passam o dia fechadas em casa, numas salas, com 10, 12 pessoas, a olhar para a televisão, para aqueles programas diários que não trazem nada, que os entretêm. Há pouca atividade ao ar livre, há pouca, digamos... Pois, também é como tu dizes, né? Muitas vezes os lares também não têm recursos e, por outro lado, também a população é muito... É um problema nacional, isto é um problema nacional. Porque quer queiramos, quer não podemos, e não é por eu estar a chegar a essa idade, mas não podemos descartar assim de repente toda uma população que deu muito a este país, que sacrificou muito, começou a trabalhar muito nova, que infelizmente o regime de segurança social não lhes proporcionou uma reforma maior. Nem sempre as famílias têm meios para complementar as mensalidades, não têm meios para viver e esta concentração urbana que aconteceu em Lisboa e Porto, nas principais cidades, acabou por deixou as zonas de acumular pessoas em lares, seja a solução. Um país como o nosso quer ser um país destino para reformados ricos de outros países, tem que começar por criar boas condições para os seus próprios reformados, não é? Vamos tentar compaginar isso tudo com a redução possível das sequelas desta... Pois, não é fácil. Porque, ao fim e ao cabo, também esta contenção obriga, não é? Obriga a pensar o modelo de vida, do modelo de sociedade também. Enfim, o meu medo é que se isto passar, como por um lado desejo, que rapidamente também tentemos olhar para isto como um pesadelo e que se voltem aos erros do passado. Pois. Talvez a geração que tenha passado mais por ele não, a seguir, o normal é que muitas vezes se volta aos mesmos erros. Mas provavelmente algumas lições e algumas modificações vão resultar de tudo isto, com certeza. Assim esperamos. Zé Luís, muito obrigado. Um abraço. Muito Obrigado. Boa sorte para ti. Tudo.